Oi, olá, boa tarde todas e todos. Bem-vindas e bem-vindos ao oitavo Projeto e Prosa, né? Isso aqui é uma pesquisa em extensão aqui da FAO-Mackenzie, que tem o apoio da universidade, e através disso eu já agradeço, em nome de toda a nossa universidade, a diretora Angélica Alvim e o coordenador pedagógico Lucas Fer por todo o nosso apoio que tem dado a todos esses oito eventos do Projeto e Prosa. A gente está aqui hoje com a arquiteta Renata Coradim, que já a Luciana vai apresentar melhor. Eu estou aqui para fazer essa abertura e queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com a Renata. É um convite que a gente tem desejado ter feito já há algum tempo. É uma coisa importante de se falar, é a arquiteta que tá inaugurando, né, o Projeto e Prosa, arquiteta, e acho que é um evento importante. Eu queria dizer uma coisa aqui do Sérgio Bernardes, antes de passar a palavra para a Luciana, que é uma frase que acho que condiz com muito do que a gente está vivendo hoje, que é o seguinte: tudo que vai contra a vida está fadado a morrer. Aproveitar o Sérgio Bernardes, aproveitar que é o que o Abílio Guerra, Romano Guerra, está lançando alguns conteúdos sobre essa família e, enfim, é um prazer, Nata, ter você aqui com a gente. Vou passar para a Luciana, que vai fazer uma apresentação também. Bom, boa tarde. Já é boa tarde? Acho que sim, né? A gente está nesse entre coisas. Em primeiro lugar, agradecer também à direção, à coordenação, ao Caco, né, que é quem viabiliza, de fato, tudo isso. Agradecer a Renata, nossa ilustríssima convidada de hoje, e agradecer aos que estão aqui, sobretudo os professores, os alunos. Eu queria muito rapidamente, né, lembrar que nós tivemos até agora 7 encontros, né? Esse é o nosso oitavo. Nós tivemos uma primeira, um primeiro encontro que foi muito bonito, né? Eu sempre gosto de lembrar esses encontros, que foi o primeiro encontro presencial com o professor Petraco, né? Foi um encontro homenagem, né, que nós fizemos naquele momento, e depois nós entramos nos encontros que foram virtuais. Né? Então, eu acho que é bonito a gente celebrar mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, né, presentes. O encontro anterior a esse, que foi com o professor Daniel Corsi, foi o que inaugurou os encontros presenciais e que também foi o que inaugurou, de certa forma, uma abordagem à nova geração, né, formada aqui pela escola, e que isso também é bastante interessante, né, porque a gente vai criando um acervo, né, um acervo histórico, né, dessas gerações e dessas produções. E hoje a gente inaugura, como o Caco falou, né, a nossa primeira representante mulher, né, do grupo, e que venham muitas outras. Né? Renata, vamos ver, aqui que eu tenho uma colinha, né, que ela me passou ontem. Renata estudou aqui de 2002 a 2007, né, aqui na nossa escola. Depois foi fazer uma especialização na Espanha, né, e na ITSAB, é isso? De 2008 a 2010, em habitação coletiva, que é um master, né, e em análise de projetos, né, podemos colocar assim, de forma resumida. Depois ela volta e trabalha um tempo com o professor Paulo Bruna, e aí ingressa no mestrado na FAUSP de 2011 a 2014, e aí inicia as aulas, né? Então, começa como professora na FMU, e fica durante 7 anos lá, de 2014 a 2021, quando ingressa aqui. Né? Então, ela agora, né, faz parte do corpo docente aqui da nossa escola desde 2021 e está desenvolvendo doutorado aqui também com a professora Ruth, aqui presente, e em conjunto com a professora Zaida, lá da ITSAB. Né?
E tem escritório desde 2011, com uma sociedade, depois né, isso se transforma, um pouco ela vai explicar, né, tudo isso para vocês, trabalhando também a partir, né, motivada, né, esse escritório se forma a partir desse projeto que tem início, né, também lá em Barcelona, etc. Então, quero agradecer mais uma vez e passar a palavra para a Renata, e depois, né, da exposição dela, a gente abre, então, para prosa, né? A gente vai ver agora o projeto e depois a prosa. Bom, obrigada. Vou começar agradecendo, primeiramente, ao Caco, que me convidou e me incentivou a estar aqui hoje, então é muito bacana, e agradecer também a Angélica, a Lucas, Luciana, a Luísa, que estão na organização desse projeto, que é tão bacana, né? Normalmente, nos primeiros dias de aula, eu sempre converso um pouco com os alunos e falo assim, bom, antes da gente começar para valer, vamos fazer uma conversa, deixa eu contar um pouquinho o que eu faço além de estar aqui na sala de aula com vocês. E acho que é muito legal os alunos saberem o que a gente faz além daqui, que outras experiências, que outras vivências a gente tem, além de estar aqui dentro da sala de aula. Então, esse projeto Prosa é uma super oportunidade para essas trocas, né, para os alunos conhecerem um pouco mais os professores, para os professores se conhecerem entre si. Então, é muito bacana esse projeto e é uma honra e uma grande responsabilidade estar aqui hoje, até como primeira arquiteta, e esperamos com certeza, Lu, que venham mais e que a gente vá conhecendo muito mais. Acho que se a gente puder compartilhar a apresentação, por favor. Enquanto ele compartilha a apresentação, bom, também vou agradecer a todos os alunos, alunas, colegas presentes. Não é fácil falar aqui para ex-professores, ex-professoras, colegas, então eu vou me concentrar a falar para os alunos, que, enfim, afinal de contas, acho que tem muito a compartilhar com vocês. Ontem eu estava na aula de urbanismo, conversando com algumas alunas, e aí, convidando, né, para vir participar desse momento do Projeto Prosa, elas disseram, professora, sabe o que seria legal? Você contar como é que você conseguiu estágio, como é que a gente consegue estágio? Como é que a gente consegue trabalho? Como que é isso, né? E aí eu fiquei pensando, enfim, e aí depois, na hora do almoço, eu fui almoçar com a professora Eliene e trouxe isso para a conversa, e fiquei pensando como as relações aqui dentro da faculdade, com outros colegas, com professores, trazem muitas oportunidades, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês nessa minha trajetória e vou destacando os momentos que essa rede, esse contato com professores e com outros colegas foi acontecendo. E no final a gente vai vendo que o caminho vai seguindo e a gente vai construindo essas redes. Bom, então, para começar, se isso funcionar, foi? Não? Foi. Bom, eu começo compartilhando com vocês uma foto da maquete do meu TFG, que, como a Lu comentou, eu me formei aqui no Mackenzie em 2017, e ao pensar, né, em como estruturar essa trajetória, a primeira coisa que me veio à mente foi a maquete do TFG. Primeiro porque é esse momento em que a gente está saindo da vida acadêmica e se deparando com todos os desafios da vida profissional. E eu trago essa maquete também porque ela simboliza muito para mim, além de toda a dedicação à faculdade, o apoio da família. Tanto nessa maquete quanto em outras que eu desenvolvi ao longo da faculdade, o meu avô, que não era arquiteto, não de formação, mas tinha um coração arquiteto, sempre trabalhou, me ajudou e participou comigo da montagem dessas maquetes. E aí, olhando essa imagem, me lembra muito desse momento da família e do apoio, eu falo em nome do meu avô, mas da família como um todo, apoiando a gente ao longo de todo esse tempo dentro da faculdade, que a gente sabe que não é fácil e a gente precisa muito desse apoio. Então, compartilhando com os alunos um pouco essa experiência, eu trago essa foto da maquete. E aí eu me dei conta que quando a gente pensa na faculdade, como o TFG é importante, né? Quando a gente fala da nossa formação, vem o momento do TFG,
e, consequentemente, os professores que fizeram parte disso. E aí eu senti mais uma responsabilidade, porque dando orientação de TFG, a gente faz parte desse momento final da formação para os alunos. E aí eu não posso deixar de citar aqui o professor Ângelo Seco, que foi meu orientador de monografia, e que me apoiou ao longo desse trajeto, como tantos de vocês têm apoios de professores e professoras aqui. Além do Ângelo, na orientação desse TFG, como orientador de projeto, eu tive o professor Pedro Nosrala, professor aqui também da casa, e eu sou muito grata porque, depois de formada, a minha primeira oportunidade de trabalho foi no escritório do Pedro Nosrala. Ele me convidou e eu fiquei durante meu primeiro ano trabalhando com ele no escritório. Então, aí já começa uma das primeiras relações. Bom, cabe comentar também que a professora Ruth fez parte da banca, a convite do Ângelo Seco, e aí a gente vai traçando essas redes. Bom, além da formação aqui na faculdade, eu passei por outros 2 momentos que foram muito importantes, que foram experiências no exterior. Então, durante a faculdade, eu fui fazer intercâmbio em Lisboa, na Universidade Técnica de Lisboa, e essa é uma foto da residência estudantil onde eu morei, da residência de estudantes. E aí, trago isso também um pouco como na memória, porque foi uma experiência muito interessante de ter essa vivência fora do país, com outros colegas, em outra instituição, e eu tenho certeza que isso contribuiu muito também para os olhares, né, ao longo da faculdade. E a experiência de viver dentro de uma residência, que no final a gente também cria muitos contatos, muitas conexões. Fiz amigos lá que até hoje a gente ainda tem fortes relações. Inclusive, eu conheci meu companheiro, mas isso é assunto para uma outra prosa, não essa, mas é interessante resgatar esses momentos da nossa vida. E aqui, a segunda experiência internacional, que eu falo que é meu segundo lugar no mundo, que é Barcelona. Eu fui um pouco depois de formada, 8 meses depois de formada, por intermédio da professora Ruth, por indicação dela, eu fui cursar o Master Laboratório de la Vivienda no ano de 2008. Então, aqui trago algumas fotos de memórias desse momento do Master. E a verdade é que ter ido para Barcelona, esse Master é dirigido pelos arquitetos José Maria Montaner e pela Zaida Mushi e tantos outros colegas que eu pude conhecer ao longo desse curso, e ter ficado 2 anos em Barcelona foi muito importante. E eu me dei conta que foi um momento de muitas descobertas. Eu acho que foi um tempo assim de decantação depois da formação, de novos contatos, mas também de olhar para muitas questões que a gente já vinha trazendo ao longo do curso e da faculdade, né? E durante o Master, eu acho que uma grande descoberta que eu fiz foi a questão de gênero, né? Eu confesso que aqui, durante a faculdade, a professora Ana Gabriela Godinho Lima já tinha colocado essa pulga atrás da minha orelha, ela tinha comentado nas aulas, mas a minha ficha não tinha caído. E, realmente, estando lá em Barcelona, estando em contato com a Zaida Mushi, essa questão da valorização da perspectiva de gênero na arquitetura, para mim, passou a fazer sentido, virou um dos meus temas de pesquisa, e aí, ao lado da habitação, são os 2 grandes temas de pesquisa que eu me dedico nos trabalhos, enfim, na vida, e é muito difícil não pensar neles enquanto a gente está atuando. E aqui eu coloco 2008 e 2022, porque o Master durou 2 anos, mas a rede formada pelo Master continua até hoje, com colegas em todos os lugares do mundo, e sempre que possível a gente se reencontra. Essa última foto aqui é do final do ano passado, em 2022, em mais um encontro, e a gente vai se alimentando novamente de novas questões. E aí eu trago só uma foto, né, da tesina, do trabalho final que eu concluí lá em Barcelona, chamado Casa Cidade, uma perspectiva de gênero. Eu tive o prazer de ser orientada pela professora Zaida Mushi e entrar em contato com muitas questões a partir da perspectiva de gênero dentro de diversas escalas, dentro da casa, do edifício, do bairro, e muitos olhares e critérios passaram a fazer parte, assim, da minha forma de olhar para a arquitetura e de atuar. E aqui eu trago 3 projetos que foram estudos de caso desse trabalho final em Barcelona e que são muito significativos. São 3 projetos construídos em Viena, construídos por mulheres,
e promovido pelo Departamento de Gênero de Viena, no momento em que se identificou que a cidade estava crescendo sem a participação de mulheres. Então, eles promoveram um concurso público só para arquitetas, para, de alguma maneira, forçar essa participação. Enfim, são projetos muito interessantes, com critérios muito interessantes, e eles se chamam Frauenwerkstätte, que significa Cidade da Mulher que Trabalha, e foi muito rico entrar em contato com esses projetos. Não cabe explicar cada um aqui, mas fica como referência e a gente pode seguir conversando sobre eles em outros momentos. E aí, falando em concursos, eu trouxe aqui alguns concursos dos quais eu participei e até, surpreendentemente, fui premiada, e acho que é muito interessante compartilhar isso também com os alunos. Eu ainda estava lá em Barcelona em 2009, e surgiu esse concurso, Prêmio Caixa IAB 2008-2009, para falar de intervenções urbanas em áreas precárias. E aí, uma colega aqui da faculdade, a Fabrícia Zulin, que depois veio a ser minha sócia, entrou em contato comigo e disse: a gente precisa participar. Eu falei: mas eu estou aqui em Barcelona, como é que a gente vai fazer? Não, a gente dá um jeito, por Skype, assim, nem tínhamos vivido a pandemia, e a gente passou pelo desafio de desenvolver um concurso à distância. E qual foi a nossa surpresa? Que fomos premiadas. Então, foi muito interessante, porque o que partiu de um desejo de fazer um exercício, no final das contas, virou uma premiação e uma grande surpresa. Então, por isso, eu trago para que alunos e alunas, todos os concursos que vocês tiverem possibilidade, oportunidade de participar, de exercitar, participem, porque é muito rico. E foi um momento em que eu pude resgatar os critérios que estavam sendo aprendidos no Master e aplicar. E aí deu muito certo, né? Ganhar um concurso, a gente ficou muito contente. Embaladas por isso, no ano seguinte, saiu um concurso promovido pela CDHU, que é o Habitação para Todos. E aí, como a gente tinha ganhado um concurso no ano anterior, a gente falou: acho que a gente pode participar de novo, né? Nesse momento, eu estava vindo de Barcelona para cá, o concurso começou lá e eu terminei aqui o último mês de concurso. E aí, a gente teve a agradável surpresa de ter uma menção honrosa de novo. Então, eu trago esses concursos porque foi um momento de pegar tudo que a gente tinha aprendido no Master e tentar trazer para os projetos. E essas premiações representam alguma coisa. Significa que a gente estava buscando conceitos importantes quando a gente fala das questões de habitação. Aí, voltando para São Paulo, cheguei aqui fazendo concurso, pensando o que ia fazer, querendo fazer um mestrado. E aí eu sempre conto essa história, que foi interessante. Eu mandei um e-mail para a Ruth dizendo: voltei de Barcelona e agora quero fazer um mestrado, como acontece? Ela falou: vem no Mackenzie assistir a banca de um aluno meu e depois a gente conversa. Esse aluno era o professor Ed Lucchini, que eu não conhecia e fiquei conhecendo nesse dia. E, por acaso, o professor Paulo Bruna estava na banca como jurado. Bom, no final das contas, eu acabei sendo apresentada para o professor Paulo Bruna, fui convidá-lo para me orientar no mestrado. Na verdade, eu estava entre fazer o mestrado aqui e fazer na USP, entendendo como ia ser esse processo. Fui convidar o Paulo, se ele teria interesse de me orientar caso eu entrasse na USP, e acabei sendo contratada e fiquei um tempo trabalhando no escritório do Paulo Bruna, nessa conversa de pedido de orientação, o que foi super bacana. Então, essa é uma foto do edifício do QESA de Goiás, que é o edifício onde o Paulo tem o escritório hoje, que é projeto dele. E eu trago a foto porque eu me lembro de todos os dias passar por lá e olhar e falar assim: nossa, é incrível a oportunidade de estar aqui e o tanto que eu aprendi. Então, eu trago o Paulo aqui como uma pessoa que também tem uma contribuição incrível na minha formação e no aprendizado. E ter trabalhado com ele foi muito interessante. Confesso que até hoje, às vezes, eu paro para falar o que o Paulo faria nessa situação, por onde ele começaria a enfrentar esse projeto, por tantas conversas que a gente teve. E aí, já que eu estou falando de concursos, eu trouxe uma experiência que foi muito bacana. De novo, os alunos falam: como é que essas coisas acontecem, né? Pois eu estava no escritório do Paulo, ele e a Ruth viram um concurso interessante que estava acontecendo no Chile, uma intervenção na sede do edifício da CEPAL, e eu fiquei muito honrada e muito grata de ter a oportunidade de participar de um concurso com esses dois professores, e aprendi muito. Vou falar muito rapidamente. A proposta do edital do concurso pedia que se pensasse num auditório, na cobertura
no teto, né, de um dos edifícios. E aí, logo que a gente entrou em contato com o edital e com o que precisava ser feito, eu me lembro da Ruth chegando no escritório do Paulo um dia e dizendo: eu sei a resposta. E aí ela compartilhou com a gente que ela foi ler o memorial, foi ler as informações do projeto do Emílio Duarte e resgatou que havia a proposta, assim, de um auditório que seria construído em um dos pátios e não na cobertura. E aí o Paulo rapidamente se animou com a ideia, e esse edifício inicialmente tinha um formato de diamante, e o Paulo falou: é isso, a gente vai propor um diamante contemporâneo, uma estrutura que pode ser montada fora, que pode ser construída, vem pré-fabricada, a gente só monta no pátio, não tem interferência, etc. E aí a gente desenhou toda a proposta desse concurso. Bom, o Paulo foi até o Chile apresentar a nossa proposta. Dos 11 participantes, 8 apresentaram propostas de construir na cobertura, 2 enterrados, e só a gente trouxe essa proposta do Emílio Duarte. Fato é que a gente estava indo contra o que o edital queria. E, no final das coisas, eu vou passar rápido, porque eu sei que a Ruth fica muito irritada quando a gente fala desse projeto. O que acontece é que, no final, não teve um vencedor definido, porque a gente abalou um pouco a estrutura do concurso ao trazer uma proposta que eles não tinham imaginado e que não ia ao encontro do que eles estavam buscando nesse momento. Enfim, o Paulo e a Ruth ficaram um tempo amargurando essas questões. Até hoje a gente reflete muito sobre esse concurso, mas eu trago ele aqui mais pelo processo, mas também pela experiência de ter participado junto com vocês. Isso foi no início de 2011, e aí, no final de 2011, a Prefeitura de São Paulo lançou o concurso Renova São Paulo. Bom, tendo sido premiado em 2 concursos de habitação, não dava para pensar não fazer, né? E aí, junto com a Fabrícia, o Jean, um colega nosso, e associados ao escritório Paulo Bruna, a gente apresentou a proposta para esse concurso e ganhamos o primeiro lugar do perímetro de ação integrada Água Espraiada 2+5. Isso também foi um momento muito interessante, né, de poder pensar nas questões da habitação em áreas precárias que estavam identificadas nesse momento para o concurso. Eu fiquei na coordenação desse projeto do concurso durante 10 anos, acompanhando todos os processos, todas as mudanças de gestão, todas as mudanças de diretrizes. E trago para vocês uma notícia não tão boa, porque no final dos 10 anos o projeto foi concluído, mas ele não foi construído, ele não foi adiante, né? Então, é mais uma reflexão da importância, e desde então, desde 2011, a gente não teve outro concurso público de habitação na cidade de São Paulo. Então, é mais uma reflexão, né, das formas de contratação e da importância desses concursos e da importância da continuidade desses projetos. Enfim, poderia seguir nisso, mas não dá para a gente se estender. Então, eu vou falar do último concurso, que foi em 2017, e esse daqui foi promovido pela CODAB, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Era um concurso para tipologias de unidades habitacionais, e essa experiência foi muito bacana, porque a gente fez com uma equipe também internacional ou multinacional. A gente se juntou ao escritório de um casal, colegas, que hoje estão em Quito, a Cristina Ivães Luz e o Esteban Jaramillo. A Cristina é egressa aqui do Mackenzie, hoje ela é diretora da faculdade em Quito, da PES em Quito, foi minha professora em Barcelona, aí a gente ficou amigas depois disso, e no final das contas a gente fez um concurso, ou seja, novamente uma professora, um concurso, relações, amizades e oportunidades de colocar em prática a arquitetura. Então, nesse caso, a gente foi premiada em 2º lugar, né? E foi um concurso bastante interessante, enfim. Também, novamente, questionando como construir cidade, a relação do construído com os espaços livres, economicidade dos projetos, enfim. É isso. E aí chega de falar de concurso, e esse outro projeto, Instrumentos de Avaliação de Projeto, foi um trabalho desenvolvido junto com a equipe de Barcelona, liderados pela Zaida Mushi e pelo José Maria Montaner. Fazia 1 ano, mais ou menos, que eu tinha voltado, estava trabalhando lá no Paulo, e a Zaida entrou em contato comigo, dizendo que eles tinham sido convidados pela Secretaria de Habitação para prestar uma consultoria, desenvolver uma metodologia de análise de projetos, de análise e desenvolvimento de projetos de habitação de interesse social.
E aí eles precisavam de uma ponte, eles precisavam de um escritório local, eles precisavam de uma equipe local que viabilizasse esse trabalho entre Barcelona e São Paulo. E aí foi nesse momento que surgiu o meu escritório, porque a convite deles para participar desse projeto, me lembro até hoje que quando eles falaram, eu falei, né, fiquei muito na dúvida de como fazer, fui conversar com o Paulo e ele falou, mulher, isso é uma ótima oportunidade, vai em frente. Né? E aí eu convidei a Fabrícia, que era uma colega, a gente já tinha feito muitos outros projetos juntas, e a gente começou esse nosso desafio a partir dos escritórios de arquitetura com um escritório chamado Habitar Arquitetas Associadas, como uma provocação aos arquitetos associados, porque, afinal de contas, éramos 2 mulheres e a gente achava que era importante isso. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho. A gente trabalhou junto com essa equipe de Barcelona e com a equipe da SEAB intensamente durante 1 ano, e, no final das contas, a gente desenvolveu uma metodologia organizada em 4 escalas: assentamento, edifício, assentamento conjunto, edifício e unidade habitacional, a partir de alguns critérios e como isso vai permeando para analisar e também para desenvolver projeto. Então, a gente formulou umas fichas, tipo um checklist, que os projetos poderiam ser analisados a partir de desenhos gráficos também auxiliando, e no final desse checklist, um equalizador que permitisse uma leitura de dentro de quais critérios os projetos atendiam mais ou menos. Enfim, a ideia não era muito uma crítica, mas uma maneira de poder ler os projetos através dos critérios e, de repente, até poder fazer uma revisão, uma alteração de questões que poderiam ter passado despercebidos ao longo do projeto, né? Ou mesmo enquanto avaliação. Esse material está publicado num livro que tem acesso online pelo site do Habitação, para quem tiver curiosidade pode entrar lá para consultar. E a verdade é que, ao longo desse processo, a gente entrou em contato com muitos projetos. A gente visitou mais de 20 projetos, construídos, não construídos, em obra, para fazer essa análise, e tudo isso juntou um material muito rico. No meio disso tudo, eu estava fazendo mestrado, que inicialmente era para ser sobre as questões de gênero, mas tão envolvida com todos esses trabalhos, chegou uma hora que, novamente, o Paulo teve que dizer, minha filha, está na hora da gente entender que o tema desse mestrado é a habitação de interesse social, e as questões de gênero vão permear por esses temas. E aí eu concluí o meu mestrado em 2014, que se chama Habitar Social, a produção contemporânea na cidade de São Paulo, que analisou projetos a partir dos critérios. E, mais uma vez, a Ruth estava na banca, ou seja, não tinha como não ser minha orientadora de doutorado nesse momento, tendo participado em tantos momentos da minha vida acadêmica e responsável por tantos encontros, tantas relações. E aí, terminando o mestrado em 2014, começou o mundo da docência. Na verdade, eu comecei a dar aula entre o depósito da dissertação e a banca. Até no primeiro dia de aula eu disse aos alunos, olha, se eu não aparecer daqui 2 semanas é porque eu não passei no mestrado. E foi uma experiência incrível. Então, eu comecei na FMU, acho que a FMU foi uma grande escola de professora para mim, né? Os 7 anos lá me permitiu muito aprendizado, muita troca com os alunos, muita vivência, foi muita coisa boa. Em 2019, eu comecei aqui no Mackenzie no Lato Sensu, a convite do professor Ali, e também foi uma outra experiência. Eu acho que estar no Lato Sensu, os alunos são diferentes, as expectativas são outras, e leva a gente a se redescobrir como professores e como levar as questões para essa sala de aula. Isso daqui são fotos de umas visitas externas que a gente fez antes da pandemia, né, Ali? A gente precisa retomar essas visitas externas. E em 2021, eu passei no concurso de professores e comecei aqui na graduação também, que foi assim a realização de um grande sonho. Então, acho que e um ciclo, né? Porque ter saído daqui, ter vivido tudo isso e ter tido a oportunidade de voltar para cá e hoje estar em contato com os alunos é uma coisa muito bacana, muito gratificante, muito realmente a realização de um sonho, e eu estou muito feliz. E aqui tem algumas das experiências que a gente viveu nesses últimos 2 anos, estando em projeto do 5º semestre, em urbanismo do 4º semestre, que também, para mim, é muito bom estar em contato com essas 2 áreas, com essas 2 escalas que fazem parte das minhas pesquisas e das minhas vivências. Bom,
Para concluir essa primeira parte, que eu acho que é mais prosa do que projeto, falei um pouco de projeto, mas já vou trazer alguns projetos. Em 2021 também, ao mesmo tempo que eu entrei aqui no Mackenzie como professora da graduação, eu tive a oportunidade e o prazer de fazer parte de uma chapa que concorreu às eleições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no final de 2020, e que vencemos no final de 2020, e hoje estou como conselheira nessa gestão 21-23. A montagem dessa chapa foi algo também bastante provocador e interessante. Um grupo de 154 mulheres se reuniu para montar uma chapa só de mulheres, a partir do momento que a gente se deu conta que, na atuação, a gente tem mais de 60%, 67% das profissionais são mulheres. E quando a gente olhava para dentro do conselho, a gente via que essa proporção não acontecia, ou seja, nós não estávamos representadas por uma porcentagem de mulheres dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí a gente juntou forças, reunimos essas 154 mulheres, concorremos, muitas muito inexperientes com essas questões, enfim, políticas e de conselho, e no final das contas nós conseguimos entrar no conselho, com 2/3, inclusive, dos lugares, e está sendo uma experiência incrível fazer parte dessa gestão. Hoje eu estou dentro das comissões de assistência técnica para habitação de interesse social e participei da comissão temporária de equidade e diversidade, ou seja, novamente, os 2 temas de habitação e gênero que vão permeando a minha atuação profissional. E foi um aprendizado incrível, assim, eu confesso que antes de ser conselheira eu não fazia ideia das possibilidades que a gente tinha dentro do CAL e de como o conselho pode ser... favorecer as relações da comunidade de arquitetos e arquitetas. Assim. Então, acho que todos e todas devem se aproximar muito mais do Conselho e demandar essas questões, porque é o órgão que nos representa e que vai batalhar por muita coisa por nós também. Com isso, eu termino a primeira parte da prosa. E aí, pensando nessa discussão e em projetos a partir dos quais a gente pudesse também debater, trazer questões, eu escolhi 4 projetos para conversar com vocês aqui hoje. O primeiro é um projeto de assistência técnica para habitação de interesse social, CAEMA 2. Esse foi desenvolvido pelo escritório Habitar Arquitetas, em parceria com o SODA, que é um escritório de 2 colegas, o Antônio Castelo Branco e a Alessandra Bedolini, e uma associação de moradores. E os outros 3 projetos já são projetos do escritório Casa Cidade Arquitetura e Urbanismo. Em 2018, eu e a Fabrícia encerramos a sociedade, e aí nasceu o Casa Cidade, resgatando o título da minha tesina lá de Barcelona e todas essas energias e coisas boas que eu trouxe de lá. E desde então a gente vem batalhando aí atrás de muitos projetos. Então vou apresentar 3 projetos aqui para vocês. O CAEMA 2 é um projeto que me marcou muito, porque foi quando eu descobri o que é assistência técnica para habitação de interesse social. Tenho que compartilhar, hoje, né, como conselheira, trabalhando esse tema, estudando esse tema no doutorado, eu tenho que confessar que estava trabalhando junto a uma associação de moradores, entendendo que era mais um projeto do escritório. Né? E foi uma grande descoberta participar desse projeto. A gente trabalhou com a Associação Oeste de Diadema, com um grupo de 98 famílias. E durante os primeiros anos, era realmente um desafio muito grande conseguir viabilizar o trabalho de arquitetura para essas famílias de baixa renda, que faziam um esforço de ratear todos os custos, mas que entendiam, e também a partir da conscientização do primeiro secretário, o Boni, da associação, a importância da arquitetura. Né? E a gente, com muita vontade de fazer esse projeto, também fazendo o possível para contribuir com o escritório para que isso se viabilizasse. E aí foi muito curioso que a gente começou em 2013 esse projeto. Em 2015, um dia, além dos informes do CAL, assim, que chegam no e-mail, tinha um edital de assistência técnica. E ao ler do CAL-BR,
E ao ler, eu falei assim, nossa, acho que esse projeto que a gente está fazendo pode se encaixar aqui. E aí a gente escreveu o projeto, submetemos e fomos contempladas com o projeto do CAEMA 2 no primeiro edital de assistência técnica do Conselho de Arquitetura no âmbito federal. Então, foi muito legal essa experiência. E a verdade, essa daqui são fotos do dia que a gente contou para os moradores que durante um ano a gente ia ter recursos a partir de um termo de fomento do Conselho de Arquitetura. Então, assim, foi muito importante esse recurso porque eles conseguiram respirar para dar continuidade nas obras, né? A gente está falando de famílias de baixa renda que tinham adquirido seus lotes e que moravam de aluguel, moravam de favor, tinha uma urgência em se mudar para essas casas, né? Queriam muito fazer essas construções. Então, claro, todo o recurso era muito precioso e ter tido o apoio do CAL foi muito significativo. Nesse momento, a gente pôde prolongar por mais 2 anos a nossa participação nesse projeto. Então, aqui, né, durante os primeiros 20 meses, a gente trabalhou com recurso próprio dos moradores e durante um ano, um pouco mais, a gente teve fomento do CAL. Vejam que a gente aqui estava desenvolvendo projetos e iniciamos as primeiras construções e, ao longo desse período, a gente conseguiu ter 80% de recurso dos custos que eram para desenvolver o projeto. Então, isso foi muito importante, né? Esse daqui é o lote do CAEMA 2, eu vou contar rapidamente dele, antes da gente começar a trabalhar, em 2011, um lote que foi adquirido pela Associação de Moradores, como eu falei, rateado todos os custos da aquisição, da infraestrutura, da aprovação do loteamento. Em 2015, quando a gente foi contemplada no recurso, haviam 41 casas em obra, e em 2017, após o recurso, quando a gente encerrou a nossa participação, tinham 73 casas em obra. Isso daqui é uma imagem do loteamento, quando a gente passou a participar do processo, isso já estava aprovado. Foi muito interessante porque o Boni procurou a Fabrícia, que trabalhava na Secretaria de Habitação de Diadema, dizendo, preciso de arquitetos para apresentar para os moradores, porque senão eles vão começar a construir e a gente não vai ter controle dessas construções. E aí ela veio conversar comigo, a gente já tinha um escritório, e a gente foi se apresentar numa assembleia. E a gente concorreu com outra engenheira, a gente concorreu com profissionais que já trabalhavam com essas associações. E a gente ficou muito surpresa quando, no final dessa assembleia, eles votaram que tinham nos selecionado para acompanhar nesse processo. Foi também uma conquista bastante interessante. E aí a gente começou o projeto, trabalhando com lotes de 42, 50, 60, 75 metros quadrados, lotes com 4 metros de frente. Essa é uma parte interessante também, porque, ao apresentar o projeto para os moradores, a gente tinha a responsabilidade de explicar as questões da legislação. Ou seja, esses lotes não podiam ser construídos 100%, a gente precisava ter recuo, a gente precisava ter afastamentos. E esses são slides que a gente usou na apresentação para a Assembleia para explicar o que podia e o que não podia ser construído, né? E foi um processo bastante difícil no início, principalmente quando a realidade que eles veem no bairro é a construção de 100% do lote e a importância do construir o máximo possível. Mas, aos poucos, a gente foi fazendo essa conversa e foi muito interessante, porque quando eles entenderam o benefício desses afastamentos, da ventilação e da iluminação, eles falavam assim, tudo bem, eu não vou construir o terraço do fundo, mas se o meu vizinho fizer, eu vou denunciar na prefeitura. E a gente falava, então tá bom, isso é um acordo, a gente vai tomar conta do outro para que todo mundo tenha boa iluminação e ventilação nas suas casas. Um outro desafio desse projeto foi o entendimento dos grupos familiares. A gente estava lidando não só com famílias de pai, mãe e filhos, a gente estava lidando com famílias que tinham se associado, irmãs, pais que queriam que os filhos também morassem nessa mesma casa. E aí a gente teve que pensar em projetos uni- e multifamiliares. E os desejos, né, e as expectativas dessas famílias, porque não é só a casa, é um espaço para um carro grande, é uma varanda, é uma cozinha, é um espaço para trabalhar, para costurar, para estender a roupa. E todas essas questões foram fazendo parte do projeto. Aqui eu queria compartilhar com vocês só um pouquinho do processo que foi trabalhar com a associação, né? A gente desenvolveu inicialmente uns caderninhos uni e multi familiares para cada tipo de lote. Fomos apresentar numa assembleia, a gente disse, alguém tem alguma dúvida? E ninguém tinha dúvida, a gente falou, nossa, é isso, o projeto está aprovado, todo mundo gostou, que maravilha, né?
Claro, a hora que terminou a assembleia, cada um dos 4 arquitetos foi pego num canto e muitas dúvidas. E olha, mas eu quero assim, eu quero um quarto assim, eu quero uma varanda. E a gente entendeu que a gente estava num processo que, ainda que fosse um grupo de moradores, os lotes eram individuais, as casas eram individuais. E a gente precisava ter essa conversa individual. E a gente começou a fazer plantões aos finais de semana, atendendo 42 e 50 metros quadrados na parte da manhã, 75 e 60 na parte da tarde, os 4 arquitetos atendendo as famílias. E foi um processo de muito aprendizado para a gente. A gente apresentava o projeto, eles faziam comentários, a gente fazia as marcações, na semana seguinte a gente trazia o processo revisado, ainda em nível de estudo preliminar, até o momento que eles diziam, é isso. A gente falava, é isso, então a gente vai assinar, porque a partir daqui a gente vai desenvolver o projeto executivo. Tudo isso foi uma descoberta para a gente não tinha assim, uma metodologia, a gente foi descobrindo a cada reunião, a cada conversa, entendendo qual era o processo que melhor funcionava junto aos moradores. Um outro momento importante foi a aprovação. A gente não conseguia pedir alvará para a construção dessas casas, porque tinha uma questão da matrícula, uma dívida não resolvida. E aí o responsável da associação falou assim, não tem como impedir, eles vão começar a construir. E se a gente quer fazer um processo correto, a gente precisa achar um caminho. E aí foi nesse momento que a Fabrícia, novamente estando na Secretaria de Habitação, foi conversar com o setor de aprovação. Falou, olha, a gente vai desenvolver um projeto, a proposta é que vocês analisem. Se vocês disserem, se construir dessa forma vai ser aprovado, a gente faz o acompanhamento da obra dessa forma. E a Secretaria, o Departamento de Aprovação de Diadema foi muito sensível a essas questões. Eles entenderam a importância dessa exceção nesse caso e davam o símbolo de aprovado nos projetos e a gente conseguiu permitir que as obras fossem iniciadas, mesmo com a questão da documentação não definida. E aí começou todo o desafio de acompanhamento de obra, enfim, a gente montou umas fichas, sempre muita conversa com os moradores, explicando para eles a necessidade de que cada etapa de mobilização, perfuração, concretagem, fundação, a gente precisava conferir, que não podia concretar antes da gente conferir, e tudo isso é um processo junto com eles, porque nós éramos uma equipe super pequena, mesmo com o recurso do CAU, a gente não tinha condições de ter uma super equipe no canteiro de obra, e a gente precisava ter a segurança de que esses projetos seriam construídos corretamente. Aqui eu trago uma foto da dona Raquel, que era a líder, né, era a representante comunitária do CAEMA 2, e sem ela a gente não teria conseguido esse processo. No final, ela sempre fala que ela já sabia todas as etapas de uma obra, e ela já sabia o que podia e o que não podia no projeto, e ela fazia muito essa conexão entre os moradores, a gente, e aí a importância, né, desses líderes comunitários e dessa conversa com os moradores locais no desenvolvimento dos projetos. Aqui eu trago só algumas fotos dos interiores de algumas casas, lá no início. A gente percebeu que os interiores estavam muito mais bem cuidados, a gente vê o sol na varandinha lá do fundo, e que no final, quando a gente foi visitar as casas, eles falavam, olha, se eu abro a porta da frente do fundo, corre vento, e a gente falava, é isso, essa é a nossa contribuição. Muito mais do que a fachada, do que o elemento vazado que a gente tinha projetado e que no final das contas não foi construído, do que o guarda-corpo. A nossa grande contribuição nesse projeto foi a qualidade dos espaços, o dimensionamento dos espaços, a possibilidade das famílias morarem em locais mais adequados, né? Então, aqui, algumas fotos desses interiores, algumas fotos das casas construídas, espaços comerciais que surgiram nas garagens, e a gente ficou muito feliz, porque a legislação pedia garagem, mas quando a gente viu padarias, salões de cabeleireiro surgindo, a gente falou, agora sim, essas ruas vão ter vida de verdade. E aí eu termino com essa imagem de uma senhora varrendo a rua, ainda que no meio da poeira, mas a partir do momento que ela sai para varrer a rua, que ela sabe que no dia seguinte vai ter mais lama, é porque ela já está cuidando desse espaço da porta de casa para fora. Então, a gente vê que esse projeto, de fato, interferiu na vida dessas pessoas e com alguma qualidade de vida, né? Ou essa menina brincando de amarelinho e sendo observada por uns vizinhos na rua, são imagens que faz a gente entender que valeu muito a pena todo o esforço e dedicação a esse projeto. O segundo projeto, estou aqui controlando meu tempo para não passar demais. O segundo projeto é um projeto que aconteceu em Vitória, ele se chama Portal do Príncipe. Desde que a gente está no Casa Cidade, a gente tem uma parceria bastante importante com um escritório que
faz toda a parte de infraestrutura, drenagem, canalização, que é a HPROGE, e eles fazem quase todas as disciplinas, menos arquitetura e urbanismo, para nossa sorte. Então, a gente tem participado de muitos projetos com eles, e esse Portal do Príncipe em Vitória foi mais um deles, né? É um projeto promovido pela CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade do Estado do Espírito Santo. Aqui, quem conhece um pouquinho a região, isso é Vitória, aqui é Vila Velha, essa é a segunda ponte, aqui está a rodoviária de Vitória, e essa daqui é a 5 Pontes, que é uma ponte mais antiga. E a gente interviu nesse trecho aqui. Isso é uma imagem do local antes da intervenção. Isso daqui é a proposta de intervenção, na verdade, sendo da Secretaria de Mobilidade, o grande objetivo eram as questões viárias, então, alargamento da via, definição de retornos, a questão do viaduto aqui, o acesso a 5 pontos, enfim, tinha toda uma reestruturação de viário e haviam 2 áreas remanescentes. E aí eles disseram, acho que uma equipe de urbanismo poderia fazer parte, né? Na verdade, na licitação já tinha uma proposta de tratamento desses espaços, que foi as 2 grandes praças que a gente desenvolveu nesse projeto, que foi a Praça de Esportes e o que a gente chamou de Praça de Lazer. Então, essa é uma foto do projeto já implantado, uma foto de drone aí do projeto implantado, onde a gente consegue ver, né? Então, essa área é a praça que a gente chamou de lazer. Essa área, anteriormente ao projeto, teve um momento em que ela tinha uma vegetação muito densa e muito alta. E a prefeitura acabou removendo todas as árvores porque aconteciam assaltos e estupros das pessoas que vinham do bairro aqui de cima em direção à rodoviária. Então, quando a gente entrou no processo, já era uma área que estava totalmente limpa. E isso ficou na nossa cabeça. Uma preocupação era que essa área fosse visivelmente permeável, que tivesse fluxo, que tivessem fluxos pensando nas pessoas, porque o dos carros estava resolvido na proposta, mas como é que as pessoas cruzam pelo meio desses espaços? E foi assim que a gente desenvolveu esse projeto. Então, aqui é a praça de lazer, e a gente queria ter um espaço para crianças, e aí esse miolo virou uma praça rebaixada, porque, claro, com o viário em volta dele, todo o medo de uma criança sair correndo no meio da rua era enorme, então a gente achou que, fazendo uma arquibancada e rebaixando, pelo menos ela ia demorar um pouquinho para subir a escada, dava tempo de alcançar antes de saírem correndo. Tem uma área de ginástica aqui também, um espaço chamado Pracão, que é aquele espaço para os cachorros, uma área de permanência com mesas de piquenique pergolado aqui do lado, e essa a praça de esportes. No edital já vinha um pouco definido esses equipamentos, né, de uma quadra, uma pista de skate, e depois, através da CEMOB, a gente teve retorno do que os moradores locais queriam, e aí, com isso, a gente encaixou, literalmente, uma pista de skate e uma quadra nesse espaço tão fininho que resultou da intervenção. Aqui o corte, né, só para mostrar para vocês essa praça rebaixada das crianças que a gente comentou, a gente tem 2 degraus ali de arquibancada, mas tem um trecho em rampa também. Aqui a área dos pergolados, enfim, a gente vai tentando criar filtros, né, para que dentro da praça não se sentisse tanto o viário no entorno. E aqui a praça de esportes, que tinha uma questão importante da conexão pelo pedestre, que o pedestre conseguisse encurtar caminhos e não contornar toda a praça, porque tinha um desnível, e aí a gente fez um mirante, uma escadaria e uma rampa conectando esses níveis para o pedestre. Isso é uma foto anterior à intervenção. Aqui a gente vê a Avenida Alexandre Boas, que era a proposta de fazer o alargamento dela. Isso é uma foto um pouco mais aqui perto do início do viaduto, onde a gente implantou a praça de lazer. Fotos da obra. E aqui a foto do alargamento da Avenida Alexandre Boas e a construção de um muro de arrimo, que a gente acabou também utilizando como arquibancada para assistir essas pistas de skate e a parte do campo de society. Isso é uma foto do dia da inauguração da praça, então a gente está dentro daquela praça mais rebaixada. Uma foto do mirante, aqui do lado da escadaria, para o lado de cá tem uma rampa que acaba se conectando com o nível mais alto da arquibancada também e conectando esses níveis para o pedestre. Aqui a foto da arquibancada que a gente criou ao longo do muro, olhando para a quadra, e aqui a praça, a pista de skate
E aqui atrás a gente consegue ver as pessoas sentadas na arquibancada, né? Esse muro ele vai diminuindo, enfim, até encontrar o nível lá, e a arquibancada foi acompanhando isso também. Esse projeto foi bastante interessante, porque, claro, ele parte da premissa de se fazer um projeto mais de infraestrutura e viário, e quando a gente vê o resultado das áreas de lazer que a gente conseguiu propor e que se construíram, a gente fica muito feliz. A gente está perto a duas áreas mais precárias, de população de baixa renda, e olhar para essas áreas remanescentes tão grandes, que não tinham uso nenhum antes da intervenção, e ver que hoje é esse espaço de encontro, de lazer, de convivência, deixa a gente muito feliz, satisfeito, e nos move a continuar batalhando por fazer esses projetos públicos, que nem sempre são fáceis de serem mantidos, levados adiante, tem, né, muitos processos no meio disso. E agora eu vou apresentar 2 projetos. Esse, inclusive, está em desenvolvimento ainda, promovidos pela Secretaria de Habitação de São Paulo, que também estão sendo desenvolvidos em parceria com a HPROGE e outros escritórios de estrutura, e infra, e elétrica, etc., e através do consórcio Mananciais São Paulo. Então, desde 2018, a gente já vinha trabalhando com o consórcio Mananciais São Paulo em alguns projetos, também pequenas áreas públicas, até que, no final de 2020, eles nos chamaram para um desafio, que era solucionar uma questão de urbanização. Eles tinham no contrato a necessidade de fazer uma canalização, mas tinham muitas casas morando em cima desse canal e a gente precisava pensar numa solução, né? Então, a gente está aqui no distrito de Cidade Ademar, de Cidade Júlia, aqui é a Billings, a gente está bem perto da Billings. Essa é uma imagem também que dá para a gente se localizar. Então, aqui embaixo está a Estrada do Alvarenga, a Billings aqui, a CUPC aqui em cima, divisa com Diadema. E aqui a gente tem 3 favelas, a favela do Guaicuri, a favela do Mar Desconhecido e a favela Ângelo Remazotti. E esse é o córrego Guaicuri. Aqui, né, a identificação das áreas de risco. Então, vejam que ao longo de todo o eixo do córrego, a gente tinha risco 3 e risco 1 mais para as bordas, né? A área de intervenção que a gente atuou foi a favela Guaicuri. Então, aqui tem uma análise do todo, mas a gente realmente concentrou o nosso projeto nesse perímetro da favela Guaicuri aqui. Então, grandes áreas de risco. E aqui algumas fotos da situação, né? Quando a gente entrou no processo, a construtora já havia iniciado os processos de demolição, porque eles já tinham um projeto inicial para canalização e implantação de áreas livres. Acontece que a quantidade de remoções era muito grande, e aí eles se deram conta que no entorno não haviam terrenos livres para reassentar essa população, e isso precisava ser discutido e pensado, né? E foi aí que a gente entrou nesse processo. Então, aqui tem algumas fotos, né? A gente vê aqui o córrego Guaicuri, em alguns momentos embaixo das casas, né? Aqui novamente, as crianças brincando no meio desse espaço. Aqui mais algumas situações representando o que era esse território antes das intervenções. Casas precárias, com uma situação de precariedade significativa, questão estrutural. Essa é uma foto de 2021, quando a gente entrou no processo, a gente entrou no final de 2020, então vejam que já haviam algumas remoções acontecendo, mas era isso, a gente precisava pensar num projeto, né? Então, essa era a quantidade de unidades que estavam de domicílios no local, no momento em que a gente passou a fazer parte desse projeto. E aí a gente entendeu que, para fazer a canalização desse córrego e também algumas obras de viário, era necessário pensar numa quantidade de remoções maior. A gente priorizou manter a quantidade, os domicílios que estavam na rua de cima, que tinham melhores condições, eram domicílios maiores, num desnível com mais andares, e o que estava em cima do córrego acabou sendo indicado para remoção, e o desafio era pensar onde essas famílias vão viver. Se o entorno é muito denso, não temos terrenos livres. O projeto da canalização do córrego, a demarcação de uma faixa não edificante, de acordo com as normas de CIURB. E aí, a gente entendeu que valia a pena o desafio de propor construção dos edifícios ao longo desses espaços
entre o canal e o viário, porque eram as áreas livres que a gente tinha. Então, foi feita toda uma conversa com o setor de aprovação do SEAB, de regularização fundiária, o entendimento da situação excepcional e da emergência dessas famílias, que a gente precisava dar uma solução para a moradia, e com isso a gente conduziu o projeto. Aqui a gente também teve conversas com a Secretaria de Transporte, então entendimento de alargamento dos viários para atender a demanda local, né? Algumas conexões que a gente entendeu que fazia sentido e que eram importantes para o bairro como um todo. E essa é a solução da proposta final de implantação do projeto, onde a gente foi encaixando, literalmente, articulando o projeto dos edifícios nas áreas livres. A gente projetou 11 condomínios de habitação de interesse social. O desafio de pensar na planta dessas unidades de uma forma que a gente pudesse ir articulando nas circulações e encaixando nesse terreno foi muito grande. Ao longo do córrego, a proposta de se fazer um parque linear, porque, afinal de contas, a gente tinha viário dos dois lados, a gente precisava promover uma área pública, uma área de manutenção, de apropriação, de identificação dessas famílias com o córrego. Na parte de cima, os domicílios mantidos, a ideia é que ocorra uma requalificação desses fundos de casa que podem passar a ser frentes. A gente sabe que tem casas que têm 3, 4 pavimentos e que moram diferentes famílias em cada pavimento. Então, por que a família que mora no pavimento de baixo não pode entrar a partir desse parque linear? E, de fato, a gente fez uma conversa, pelo menos nesse primeiro trecho aqui, que é o trecho que as obras já estão mais encaminhadas, a gente foi de casa em casa, conversando com os moradores e dizendo: você teria interesse em abrir uma porta para o lado de lá se tivesse um parque? E foi muito emocionante, porque alguns chegavam a abraçar a gente e dizer: eu não consigo imaginar ter um parque desse outro lado da minha casa. Então, a gente está conduzindo o projeto dessa forma. Além disso, é importante dizer que os edifícios, a preocupação da relação desses edifícios com a rua foi muito presente, e a gente levou para a SEAB a proposta de incorporar equipamentos e comércios nesses terros. A gente sabe que existe uma série de questões com relação à gestão, mas nós levamos essa proposta e a gente realmente quer acreditar que isso vai dar certo. Os espaços comerciais, a gente fez uma leitura do bairro e a gente identificou essas lojas de 25 metros quadrados, lojas muito pequenas para o comércio do dia a dia. Então, a gente está propondo espaços com essa dimensão. Se essa gestão for bem feita, esse aluguel pode ser revertido para o próprio condomínio, para a manutenção do condomínio. E aonde a gente tinha mais espaço, a gente conseguiu propor, nesse edifício aqui em formato de asa delta, uma creche para 90 crianças, que, inclusive, a Secretaria de Educação disse que vai ser berçário, porque eles têm uma demanda enorme de berçário na região, pediram para converter todas as salas em berçário. Aqui tem uma UBS, que o projeto está em desenvolvimento. A gente também está propondo aquele equipamento TEIA, e assim a gente foi tratando esses térreos, pensando nessa vida, né, das ruas, nessa relação com a rua e com a cidade. Isso daqui é uma perspectiva, então, onde a gente consegue enxergar um pouquinho melhor a volumetria desses edifícios que foram se inserindo nesses vazios criados pelo projeto. O parque linear, que acompanha, né, todo o trecho do córrego, e, claro, as conexões, as transposições estão sendo pensadas para que tenha mais permeabilidade, para que a gente não crie espaços que gerem guetos, enfim, a gente tem se preocupado muito com esse desenho. Isso daqui é um corte, né, que mostra um pouco esse conceito do térreo institucional com a creche, o edifício, o córrego canalizado, as transposições, o parque linear. E aí, eu não comentei na imagem anterior, mas ao fazer esse desenho do parque linear e uma costura, né, a partir do momento que acontecem as demolições e pensando nesses novos espaços, para complementar a quantidade de unidades habitacionais, porque nessa região a gente tem um limite de gabarito de altura, enfim, e a gente sempre buscando mais unidades, surgiu a proposta de casas sobrepostas que vão se inserindo nesse território e vão fazendo arremates e compondo com as construções existentes. Isso daqui são algumas perspectivas, enfim, as perspectivas são muito menos reais do que a gente muito menos emocionantes, vamos dizer assim, do que a gente gostaria, mas mostra esse conceito dos edifícios construídos, da relação com esse espaço público criado, do parque linear ao longo do todo, da importância das permeabilidades.
das áreas de lazer para a convivência dos moradores. E aqui, já que é um projeto que está em desenvolvimento, a gente trouxe algumas fotos fresquinhas de obra que a gente foi tirar na semana passada para compartilhar com vocês. Esse é o edifício que tem a creche no térreo, que já está assim, quase perto da conclusão, né? Aqui uma vista da lateral desse edifício. Essa vista da fachada, eu não podia deixar de dizer que a gente sempre se preocupou muito em ter olhos, em ter janelas para todas as faces dos edifícios, né? Durante aquele trabalho, lá em 2011, a gente observou que muitas vezes as áreas de lazer ficavam no espaço que sobrava do terreno, e aí tinha uma empena cega, e não tinha nenhuma janela para lá, e conversando às vezes com os moradores, a gente ouviu mães dizer, não, mas eu não deixo eles descerem, porque não tem ninguém olhando, o que vai acontecer? Então, a gente veio, através do projeto, buscando ter janelas em todas as faces. Isso depois virou um problema quando a gente foi fazer a análise de conforto, porque eles disseram, não, essa janela virada para a rua pior, a gente vai ter que fazer vedação. Falei, bom, resolve uma coisa, piora a outra, mas a gente vai resolver. O que importa é que a gente tenha esses olhares, essas perspectivas, né? Aqui algumas fotos, então a passarela, a varanda das unidades, o interior de uma unidade que está sendo montada a comunidade modelo para os moradores entrarem, conhecerem esses espaços. Aqui uma foto da creche, esse respiro no meio, a diretora do Departamento de Educação falou, eu já estou imaginando uma área de contação de história nesse jardim, a gente realmente quer olhar para esse espaço imaginando isso. E a frente da creche, que ainda não está pronta, mas que já está virando banco, então isso já é muito bom, que a gente está vendo que as pessoas vão se apropriar desses espaços. Aqui são outros edifícios que estão em construção, numa fase ainda anterior àquela. E eu termino esse projeto com essa perspectiva do interior das moradias, olhando, né, para essa parte externa. A gente está em 55 minutos, eu queria mostrar um último projeto que vai ser bem mais rápido, para concluir essa nossa conversa, que é um percurso urbano implantado na divisa de São Paulo com Diadema, próximo ao conjunto Mata Virgem. A gente está aqui, né, divisa de São Paulo com Diadema, essa linha amarela é a divisa dos municípios. Aqui ao lado da área de intervenção a gente tem o conjunto habitacional Mata Virgem, que inclusive é projeto do professor Tabit, aqui da escola. Nesse terreno tem uma nascente, um córrego que, no final das contas, ainda está debaixo de muita casa, muita construção, muita cidade. Do lado de lá da rua a gente tem uma escola e a gente tinha um desnível de 26 metros para vencer entre essas duas cidades, entre esses dois bairros, e que, conversando com os moradores, a gente entendeu que era um percurso corriqueiro deles. Muitos passavam aqui pelo meio, fazendo uma trilha, e muitos acabavam contornando e levando 15 minutos para vencer pelo meio das ruas, becos, escadarias, etc. Esse projeto foi solicitado por uma questão de contenção, estava sendo feita a contenção da encosta na parte de baixo do conjunto Mata Virgem, mas aqui também precisava ser feita uma contenção, e a Secretaria de Habitação entendeu que precisava ser feito um projeto, que não era só a contenção, mas um projeto de um espaço público, para que os moradores tivessem uso dessa área, se apropriassem dessa área, entendessem e reconhecessem essa nascente, né, para preservar, porque a gente sempre tem muito medo de ocupações nessas áreas que já são tão densas, e o cuidado, né, para que isso não aconteça. E assim a gente desenvolveu o projeto. Então, o grande desafio era conectar esses 26 metros, e a gente propôs uma escadaria, conectando esses dois níveis e contornando o raio de 50 metros da nascente, né, uma estrutura leve, estrutura metálica com deck, enfim, para garantir o máximo de permeabilidade possível, porque a gente está no entorno de uma nascente. Aqui em cima, como eu comentei, a gente tem uma creche, então a gente entendeu que precisávamos de uma ampliação desse espaço público para o encontro de pais, mães, alunos, alunas, antes, depois das aulas, e aí, por isso, a gente propôs essa expansão da calçada através desse deck. E aqui embaixo aparece uma segunda praça. Inicialmente, a gente estava fazendo o deck e a escadaria, e aí a gente sempre fazendo visitas aos locais e tentando conversar com os moradores. Um dia uma moradora falou assim, mas e aqui embaixo, não vai ter praça? Eu falei, não, mas a praça vai estar lá em cima. Ela falou, mas vai estar lá em cima para quem mora lá em cima, e quem mora aqui embaixo?
E aí a gente falou que quem mora aqui embaixo precisa de uma praça. E aí a gente entendeu que são 2 públicos diferentes, né? E aí a gente começou a conversar, e aí junto com o pedido da praça veio o pedido de uma horta, e com isso a gente foi fazendo esse desenho, né? Aqui embaixo também a gente pensou num espelho da água, isso foi também solicitação da SEAB, para que de alguma maneira os moradores enxerguem essa água e saibam que aí tem uma nascente que precisa ser preservada, né? Então, isso é o projeto inicial, aqui em cima está cortando, enfim, é o projeto da implantação e da proposta da escadaria. Essa é uma foto do projeto construído, né, conectando esses 26 metros de desnível com 2 praças. Apresentei esse projeto outro dia na aula de projeto 5, e o Caco e o Vilar comentaram que são 2 recintos conectados por um percurso, e eu fiquei muito contente, porque são temas que a gente discute tanto com os alunos na disciplina, a gente faz um esforço tremendo para que eles entendam a importância de conectar o que a gente faz aqui na faculdade com lá fora, e como a gente pode contribuir, e vejam, num projeto, né, que é um projeto pequeno, é uma conexão. A gente, conversando com os moradores depois da implantação do projeto, a gente saiu com a certeza de que a gente melhorou esses percursos diários, essas conexões das famílias. Então, isso daqui é uma vista do deck, né? Avançando. Esse é o desenho da escada, que de fato vai se acomodando na topografia do terreno. Aqui é uma foto da praça de baixo, onde a gente vê os brinquedos, o espelho d'água, uma área de ginástica que ainda não está implantada. E aqui, essa passarela no meio da escada, a escadaria, os percursos. Essa passarela é bastante interessante, porque uma moradora contou para a gente também nas visitas que as meninas da região vão lá aos finais de semana fazer desfile e postar no Instagram. Então, a gente ficou super feliz dessa apropriação. Essa senhora aqui, isso foi no feriado que eu tive lá, no feriado dia 21 de abril, e essa senhora falou, nossa, eu estava tanto tempo querendo vir visitar a escadaria, a primeira vez que eu venho hoje, eu falei, é feriado, eu vou almoçar e vou visitar a escadaria. Falei, mas a senhora veio só para visitar? Porque o pessoal vem aqui tirar foto, tomar sol. Então, assim, mais além da conexão, né? Também conversando com alguns pais, isso foi numa visita anterior, eu falei, mas está funcionando? O senhor passa por aqui para ir para a escola? Ele falou, nossa, ajudou muito, mas vocês complicaram a minha vida, porque agora eu tenho que sair de casa 10 minutos mais cedo, porque as crianças querem ficar brincando antes de entrar na escola. Então, assim, ver que um projeto que começou com a preocupação de uma contenção e da preservação da nascente virou um espaço público que está sendo utilizado e diminuindo percursos, fazendo corta-caminhos para os moradores, é muito bom para a gente. Aqui é uma ficha técnica de todo mundo que participou desses projetos, que não vem ao caso ler tudo isso, mas está aí registrado. É muita gente das equipes de engenharia, das prefeituras, dos setores públicos, dos consórcios, gerenciadoras, enfim, é muita gente envolvida, ou seja, só a arquitetura não ia fazer isso sozinha, e é importante a gente ter essa leitura de todos os colaboradores e participantes. E eu não poderia terminar essa apresentação sem agradecer, citar a equipe do Casa Cidade, porque sem eles nada disso tinha sido feito, se dependesse só de mim, com certeza a gente não estaria vendo esses projetos aqui hoje. Estão todos aqui presentes, acho, estão todos. Agradecer imensamente pelas trocas, pela comunicação. Aqui vocês veem um rosto mais conhecido, né, que é do professor Matheus, que começou a contribuir com a gente no final do ano passado com o olhar da paisagem, e está sendo um olhar muito importante, está enriquecendo muito as nossas discussões. E é uma equipe, aí respondendo novamente a aluna que me perguntou hoje, né, de como é que são esses contatos. Bom, aqui a Amanda, o Felipe e a Soraya foram meus alunos e foram vindo para o escritório e ficando. E a Amanda trouxe a Carol, e o Felipe trouxe o Ian, e a Carol trouxe a Letícia. A Ju foi minha aluna aqui no Mackenzie, se formou no meio do ano passado, né, Ju? E aí eu falei, então vamos, a gente está precisando de mais olhares nesse processo. E a Ju Watanabe, que é nossa aluna aqui no 8º semestre. Então, vejam essas relações, esses contatos, e a gente vai construindo isso. Então, agradeço muito todo mundo que está trabalhando para fazer esses projetos se realizarem. E agora eu juro que é o último slide, mas fazendo essa fala, numa semana em que a gente está se despedindo de um
uma mulher que é um ícone da música, mas também uma grande guerreira e uma inspiração para muitas de nós, que conquistou muita coisa, que lutou muito no momento em que ela viveu. Não dava para terminar essa apresentação sem fazer uma homenagem à Rita Lee. Renata, muito grato pela apresentação. A gente, bom, emocionadas e emocionados aqui, a gente está aberto a conversar e aproveitar que a Renata está aqui com a gente, né? Querem perguntar e conversar com ela alguma coisa? Ah, tá aqui. Oi, bom. Aqui, mas aí eu não olho para você. Bom, eu fiquei muito emocionada com tudo, até porque fui citada algumas vezes, mas não só por isso. Eu acho que assim, nós estamos numa das melhores escolas da cidade de São Paulo, se não a do país, se não a do mundo, e uma das provas provadas dela é a professora Renata Corradini, que foi nossa aluna, que foi sempre foi das melhores alunas. E melhores alunas não é simplesmente uma genialidade ou um talento inato, é a dedicação, é a vontade de estar ali, de participar, de estar o tempo todo presente, né? E essa dedicação vai abrindo portas, porque as pessoas vão reconhecendo, porque as pessoas vão participando, porque as pessoas vão entendendo e vai acontecendo, né? Então, a vida vai acontecendo. Então, eu achei assim, foi muito bonito de ver todas as coisas e também ver que, às vezes, quando os alunos perguntam como é que eu vou ser arquiteto não é a mesma coisa hoje do que era em 1950, gente. O sujeito genial, que a família arranja uns projetinhos e ele faz a casa da tia. É tudo isso, é pesquisa, né? A pesquisa não é um supérfluo bonitinho que é para fazer um brilhinho no meu currículo. A pesquisa é a base da atuação profissional, é também saber escrever, saber ler, saber falar com a comunidade, saber falar com todo mundo, saber tudo isso que a Renata apresentou é ser arquiteta, né? Aproveitando as brechas e os interstícios, né? E essa música da Rita Lee no final, que eu choro se eu começar a falar dela, mas é isso, é achar que as coisas são possíveis, né? Então, não é uma pergunta, não, é só dizer que eu estou super feliz de estar aqui, achei maravilhoso, e acho que a gente tem que dar valor para esse lugar que nós estamos aqui, porque ele permite a oportunidade para pessoas como a Renata florirem e ainda vai fazer muita coisa, ainda tem o doutorado, ainda vai longe, vai longe. Obrigada.
Bom, eu queria agradecer também muito a Renata pela oportunidade de compartilhar tão generosamente com a gente, né, essa experiência que ela tem desde que se formou, e ainda uma arquiteta muito jovem, com uma produção bonita, uma produção importante, né? E também lembrar o que me manifestar um pouco como a Ruth falou, porque também é desse lugar que eu falo, né? Que é esse trabalho comunitário, né? Essa possibilidade de fazer uma arquitetura para muitos, né? Então, eu acho isso muito importante, e esse trabalho da Renata mostra justamente isso. E mostra como esse trabalho pode ser feito com suavidade, com delicadeza, com poesia, né? Então, eu fico muito feliz em ver essa apresentação e feliz também em saber que, como eu, a Renata também saiu do Mackenzie e tem uma felicidade imensa de estar de novo nessa escola, não mais como estudante, mas como professor que pode ajudar a formar tantas outras pessoas, que eu acho que isso é um prazer, uma felicidade que nos move diariamente quando a gente vem para essa escola, né? Então, parabéns, Renata, um trabalho lindíssimo. Também fiquei emocionado várias vezes com o projeto e com a Rita Lee, então, muito lindo. Parabéns e obrigado. Comentar. Primeiro, parabenizar a Renata, parabenizar os organizadores. Acho que a gente inaugura uma nova fase aqui do Projeto e Prosa, né, trazendo os nossos jovens arquitetos, Daniel, Renata, ou seja, mostrando uma geração aí que se formou nessa escola e que tivemos, Ruth, todos nós tivemos, já estamos velhos, né, a oportunidade de sermos professores dessa nova geração, mas que está com um percurso profissional lindo. E o que a gente percebe ao longo dos anos, né, e acho que a Ruth tem toda a razão quando ela fala que estamos numa das melhores escolas do país, eu diria, é que nós, a cada década, nós nos reinventamos e proporcionamos essa diversidade no ensino, essa abertura de possibilidades de projeto que essa escola consegue contribuir na formação profissional, para a formação profissional. Então, foi muito. O Projeto e Prosa é uma iniciativa muito interessante, porque a gente inaugurou com Petraco, que foi uma das primeiras turmas, e a gente viu incrível arquitetura, né, que todos fizeram ao longo de todas essas décadas, que continuamos fazendo. Então, Renata, parabéns por esse percurso. Você não é uma pessoa recém-formada, mas também não é formada há muito tempo e já tem um percurso que muitos de nós não temos em termos de construção, em termos de projeto, em termos de atuação profissional. E o que eu acho que é muito legal é que você traz essa experiência para a sala de aula, né? Então, faz pesquisa, faz extensão e, ao mesmo tempo, traz essa experiência incrível para a sala de aula, contribuindo aí para a gente continuar, continuar aprimorando cada vez mais essa escola. Muito obrigada. Mais alguém quer aproveitar? Agora, por favor. Oi, professora, muito bom ver a palestra. O que eu queria perguntar, contando como você falou desse ciclo, né, de estudante, agora voltando como professora, o que você enxerga que ainda se mantém dentro da faculdade, como se fosse um cerne, assim, e o que mudou, e talvez até mesmo o que você gostaria de mudar, o que você vê como algo que você faria de uma mudança? Poxa, Matheus, caprichou, hein? A gente vai conversar lá em Projeto 5 depois.
Bom, na verdade é isso, né? Eu fico encantada de estar de volta aqui, ter a oportunidade de hoje estar desse lado como professora, mas sempre fazendo muitas trocas. Eu acho que a Faculdade de Arquitetura aqui do Mackenzie tem uma estrutura muito importante da nossa formação, assim, o Celso comentou, o Matheus se formou aqui, tanta gente que passou por aqui e que sente isso na vida, o Dani, a gente sente isso na vida lá fora, sabe? A gente sente todas essas horas incansáveis de desenvolvimento de projeto de urbanismo, etc. Eu acho que isso faz muita diferença. A dedicação que o curso, que os professores têm com todas as disciplinas e como a gente procura, né, que vocês estejam sempre muito envolvidos. E não digo mudar, mas talvez evoluir, e é algo que a gente já vem buscando junto, mas entre muitos professores, é esse diálogo com lá fora cada vez mais, né? Então, as oportunidades que a gente tem de levar as disciplinas para atuar em determinados territórios, de dar respostas, né? De dialogar e poder, a partir do nosso conhecimento técnico, levar alguma, não digo solução, mas, enfim, levar algo para contribuir para as necessidades lá de fora, eu acho que é uma parte do aprendizado que a gente está tentando incorporar cada vez mais e que eu acho que faz toda a diferença. Isso. Mais algum comentário, uma pergunta? Vamos encerrando. Então, a gente agradece muito, Renata Coradim, aqui emocionados, né? Essa sua conversa, essa Projeto e Prosa, o 8º. Agradeço a Giovanete muito por toda a ajuda, né, aqui da FAO. A gente agradece toda a nossa equipe, Luciana, Brasil, o Lucas Fer, coordenador, a nossa diretora da FAO Mackenzie, Angélica Alvim. Através dela, agradecemos todo o corpo docente e discente da FAO aqui. E esperem o próximo, que haverá. Muito grato.